Galera do esporte, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. É o canal do YouTube onde nós disponibilizamos dicas, palpites e pitacos sobre os campeonatos estaduais, campeonatos nacionais e internacionais. E é hoje que nós vamos apresentar no podcast Passando a Limpo, nós vamos falar de um campeonato sul-americano. Copa Libertadores de América, versão feminina, onde o Corinthians venceu o Santa Fé na final 2-0, jogo realizado no Central Park, no Uruguai, 2-0 para o Corinthians. Ao meu lado e tabelando comigo, confabulando comigo, o senhor Guilherme Andreoli, que desta feita não acompanhou todo o jogo, acompanhou através dos melhores lances. Então os palpites dele estão restritos aos melhores lances, porque ele não sabe aquele lance que errou, aquela jogada que quase deu certo, mas de toda forma Guilherme traz uma versão, um linguajar novo, moderno, bem descontraído, bem legal. É o primeiro que eu cumprimento hoje, tarde e noite. Tudo bem, Guilherme? Bem, acompanhou Juninho. Tudo em cima, tudo legal? Tudo legal. Ó, aquele abraço. Forte abraço. Forte abraço, Juninho. A todos os amigos do esporte, meus amigos, minhas amigas. Nosso amigo aqui, Vinícius Falquete, aquele abraço. É isso aí, Juninho. Final da Libertadores, né? Corinthians, mais uma vez aí, tricampeão, né? Da Libertadores, marcando presente. Santa Fé, surpreendentemente, na final. Pra mim, ia ser Corinthians e Ferroviária. Ferroviária também é um time muito forte, também uma potência, uma das 6 potências. E é isso aí. Corinthians jogou muito bem, teve as melhores chances. Junto com Santa Fé, não soube aproveitar. E acabou se consagrando um tricampeão da Libertadores. Timão pra cima. É, você viu o linguajar? Timão pra cima. Ao nosso lado, mas trabalhando com os dedos ali, mexendo. Você viu essa girada de câmera? Girou pra cá, girou pra... Eu olho aqui, eu olho lá de toda forma. Ao nosso lado, Vinícius Falquete. Hoje, mais liberado, acompanhou o jogo no salão por telefone. Aí, Vinícius, tá acompanhando? Tamo junto. Tudo beleza? Tranquilo? Beleza, Juninho. Manda bala, ó aqui, ó. Forte abraço. Forte abraço, Juninho. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Ótimo jogo do Corinthians e do Santa Fé, né? Uma partida mais difícil do que a gente esperava. Eu, pelo menos, esperava o Corinthians mais dominante do que foi. Não sei vocês. Mas vamos aí comentar, passar a limpo essa grande partida. Muito legal. Pessoal, nós estamos falando da final da Copa Libertadores de América feminino, onde o Corinthians, além de vencer o Santa Fé da Colômbia na final, venceu as outras 5 partidas. O Corinthians chegou em 100% de aproveitamento. Também é importante lembrar que o Santa Fé havia eliminado 2 brasileiros. O Avaí Kinderman, que deu final no seu trabalho feminino, interrompeu, não sei por que razão, e a Ferroviária, a nossa Ferroviária aqui de Araraquara, que manda muito bem no futebol feminino. Então, era assim, tinha um detalhe especial. Vamos nessa? Olha só, escalação. Vamos passar desde o início a ficha técnica do Corinthians. Cameli, ó os nomes, hein? Catiúcha, Giovana, Yasmin e Juliette. Essa é Yasmin improvisada na zaga. A Juliette do BBB. Isso, é Juliette. Ah, bem lembrado, Juliette do BBB. Diane, Gabi Zanotti, entre aspas, pela condição. Gabi Portilho, entre aspas. E Tamires, a menina que joga de lateral esquerdo na seleção brasileira. Adriana e Vitória Albuquerque, que esperávamos um pouco mais. O time do Santa Fé eu tenho que arriscar aqui, dar a escalação também, né? Não vou falar espanhol, de vez em quando o Guilherme fala um espanhol aí. Vamos lá. Tápia, famosa goleira. Famosa Tápia. Pegadora de pênalti. Gutierrez, Rangel, Ramos e Acosta. Salazar, teve uma participação importante, você ficará sabendo. Quena, Robledo. Rapaz, para falar esse Robledo, eu fiquei meia hora treinando aqui. E a número 10, Galto. À frente, Celes e Guarecuco. Tá bom para você? Detalhe importante, arbitragem. Gostei muito, já estou falando antecipadamente. Maria Laura Fortunato, da Argentina. Gostei muito. Seguramente essa árbitra estará apitando partidas internacionais da FIFA. Pode anotar isso aí. Então, vamos nessa? Abrindo o nosso podcast, Passando a Limpo, Corinthians 2, Santa Fé 0. Os momentos iniciais, o pré-jogo, você indicava quem com favoritismo, Guilherme? O Corinthians pela tradição, né? Pela tradição, pela já equipe mais formada, pela equipe mais técnica também, com maior qualidade. Eu já indicaria o Corinthians como franco favorito aí, até por mais 3,
gols de diferença aí, apesar de ser final, né? Esse favoritismo tinha a ver com o desempenho do Corinthians na trajetória, comparado com o Santa Fé, ou apenas exclusivamente você está falando isso sobre os dados do Corinthians, que são dados impactantes, porque o Corinthians tem aí uma tríplice coroa, se não me engano, sim. né? Não, de acordo com o campeonato, né, que veio aparecendo, os números também, né, contradição, de acordo com o campeonato, desde o começo até a grande final. Muito bem. Captada a opinião do Guilherme, vamos rapidamente à opinião do Vinícius. O que você me diz do pré-jogo? Corinthians favorito, né? Santa Fé também a gente sabia que ia dar um pouco de trabalho, porque ganhou da Ferroviária e do Avaí Kinderman, né? Então, os brasileiros, que também a gente esperava que fosse uma final brasileira. Então, tinha bastante força, mas o Corinthians amplamente favorito, até pelo que você falou mesmo, da tríplice coroa, né? Já ganhou o brasileiro esse ano, está na final do Paulista. Então, o Corinthians amplamente favorito. A ideia minha também é parecida com essa. No ano passado eu acompanhei, eu tenho muito contato com o pessoal do futebol e às vezes quando eu estou em São Paulo, capital, onde nós temos um futebol feminino bem difundido, com os clubes crescendo muito, eu acompanhei de perto algumas meninas que foram campeões com o Corinthians lá em parceria com o Osasco Audax. Então tinha algumas meninas que eu conhecia e eu não tenho dúvida que o trabalho feito pelo professor Arthur Elias no Corinthians está trazendo um resultado, eu diria, sem nenhum exagero, um resultado maior do que eu imaginava. Ou um resultado grande assim do Corinthians, Guilherme, tríplice coroa, ganhando quase tudo que disputa, perdendo por pouquíssimas partidas na temporada, é fruto de um trabalho ou é acidente? Não, jamais. Acidente é ganhar um jogo, 2 jogos, agora campeão. Ganhar campeonato é um trabalho árduo, desde o comecinho até agora, onde ele está, né? Eu ia dizer, o Corinthians mais a Ferroviária são as duas potências do futebol feminino que realmente a cidade abraça, eles dão valor nas meninas, fazem um trabalho muito bem feito, desde a categoria de base até o profissional. E aí tá os frutos, né? Vinícius, esse Corinthians, esse resultado é fruto do trabalho ou é acidente de percurso? Com certeza é fruto do trabalho, né? Um acidente a gente ganharia um título no máximo, né? E não é o que acontece, né? O Corinthians já vem de, acho que 12 títulos, se eu não me engano, não sei. Numa exato. Sequência aí de 4, 5 anos, Exatamente. Né? O trabalho do Arthur Elias tem que ser muito, muito bom o trabalho dele, né? Ele é até pouco falado pelo tanto que ele faz, né? Pelo tanto de títulos que ele ganha. Sem dúvida. E quando nós falamos de um trabalho de um time no campo, time é quem joga, mas é o clube que tem esses profissionais. Então, parabéns a toda a diretoria do Corinthians e a esses profissionais que convivem ali com o professor Arthur Elias e conseguem ótimos resultados. Passado o primeiro momento do nosso podcast, passando a limpo a final da Libertadores Feminino, vamos entrar no jogo, porque eu quero saber do Guilherme até o momento antes do gol do Corinthians. Aquilo que você pensava antes do jogo, estava acontecendo no jogo? O Corinthians estava dominando, dando as cartas? O Corinthians estava perto mesmo de fazer o primeiro gol ou estava acontecendo alguma coisa diferente? Não, Juninho, final é final, né? Então ninguém ganha antecipadamente. Na verdade, o Corinthians começou jogando bem, porém quem teve a primeira chance foi o Santa Fé, né? Aquela bola na trave da Salazar, né? Exatamente. Isso, da Salazar, que meteu uma travessão, depois tentou ali um rebote, mas conseguiu, o zagueirão tirou. Até então, até ser o primeiro gol do Corinthians, estava páreo a páreo. Santa Fé buscando, agredindo, indo pra cima, assustou. Aquela bola parecia que realmente ia entrar, porque foi bem assim, embaixo da trave, mas não acabou que não aconteceu o gol, né? Mas até o gol do Corinthians, que foi aos 9 minutos, estava pau a pau, o jogo bem jogado, as meninas indo pra cima, assim. Realmente elas igualaram dentro de campo a final, o que eu achei que o Corinthians ia passar por cima, assim. E quase fazendo gol, é quase isso? Fazendo a gol, equipe do exatamente. Santa Fé chegando, cruzamentos, participações, a finalização Quase sofrendo na trave. pênalti. Exatamente. E logo em seguida que a jogada pegou na trave, bateu, a goleira participou. Foi isso mesmo, Vinícius, que nós vimos no início? O time que aparentava ser menor de capacidade técnica começou o jogo quase ganhando? Com certeza. O Santa Fé começou em cima, quase ao 1 minuto e meio de jogo fez aquele gol com a Salazar e continuou pressionando, né? Não, marcando... teve aquela oportunidade, não fez o gol. Teve a oportunidade. Quase fez o gol. Quase fez o gol. Aí a bola bateu na trave, voltou, a outra jogadora chutou, a Kemily defendeu, fez uma ótima defesa. E o Santa Fé continuou em cima, pressionando a saída de bola do Corinthians, não deixando nem passar do meio de campo, até que a Adriana fez aquela jogada e mudou o rumo do jogo.
Gente, nós sempre falamos aqui, eu sempre procuro trazer minha opinião daquilo tudo que eu estudo de futebol, tento entender, você imagina, desde 70 eu estou no futebol e eu estou a todo momento tentando aprender. E o que é dito por aí, que um jogo só pode ser alterado com um gol, né? Então, começou o jogo, Corinthians favoritaço, Santa Fé com outra pegada. Só que o Santa Fé soltou a bola e vamos que vamos, vermelhinho, né? Vermelho e branco, tá chegando, bola na trave, não sei o que lá, daí a pouco uma jogada pela direita do Corinthians, cruzamento, colocada de bola para trás, lá do fundo, toque para trás, a conclusão da Adriana, o VAR participou, a árbitra Maria Fortunato ficou ouvindo, pessoal. E o detalhe interessante, desculpa me alongar, é que ela fez assim com a mão, não teve aquela pressão, né? Que se aqui no Brasil o árbitro fala assim, nego vai com tudo. Teve alguma dúvida no gol do VAR? O que foi? O que aconteceu? Foi VAR mesmo, porque tem que checar o gol, é isso, Guilherme? Todo gol tem que ser checado, né? Pra ver se tá impedido, se não tá, se goleiro, se foi falta goleira, se atrapalhou, não atrapalhou, mas enfim, gol legal, né? Um gol muito bonito, a atacante do Corinthians deu pra trás ali, a vez de cabeça, cabeceou pro chão, foi gol, mas só a goleirona que pra mim falhou, né? Foi lá, saiu na lateral, ok, tudo bem, mas demorou muito pra voltar, quando voltou a bola estava dentro da rede. Eu também percebi a goleira Tapia, que é uma das responsáveis por essas vitórias, frente ao Avaí Kinderman Ferroviária, que o Santa Fé teve, foi importante, mas deu uma falhadinha no gol, né, Vinícius? Ela foi numa bola lá muito longe, quase saindo, né? Essa bola que foi tocada para trás, falhou um pouquinho. Você acha também, Vinícius? Acho que é uma bola difícil para ela, mas ela poderia ter feito melhor sim, já que é uma grande goleira, acho que ela poderia ter feito melhor sim. Então você veja, o time que parecia estava dominado, o favorito estava dominado, foi à frente na primeira oportunidade, primeira boa oportunidade, apesar de uma jogada que demora. Você vê nos melhores lances, a bola vem no centro, vem na direita, o cruzamento, o toque para trás, a conclusão parecia que as defensoras do Santa Fé teriam feito o corte, a intervenção, mas não foi. Agora eu queria seguir o jogo. E aquela oportunidade da Carmen Guarecuco, número 9. Eu tenho que ler, né, gente? Porque Guarecuco não é... Pode sair um palavrão aqui, inclusive. Aquele lance, olha lá. Ó, o chefe de la quadrilha tá rindo lá. Eu tô ouvindo aqui no ponto, tá? Legal. Vou no Vinícius primeiro. Aquele gol, aquela oportunidade, há 30 minutos e 50 segundos eu marquei no meu relógio. Carmen Guarecuco, se empata, poderia mudar o jogo? Com certeza, acho que mudaria completamente o rumo da partida, né? Uma falha muito grande da goleira aí da Yasmin, a zagueira do Corinthians, que entregou praticamente o gol para atacante do Santa Fé, né? Atacante. Carmen Guarecuco. Melhor falar atacante, né? Melhor falar atacante, melhor isso. Evitar o nome. Mas se faz o gol, ia mudar completamente o rumo do jogo, porque ia abalar o time do Corinthians, né? Porque tomar um gol com uma falha dessa abala um pouco o time. E o time do Santa Fé ia animar com o empate e ia tentar a virada. Guilherme, era essa ideia do Vinícius aparentava também? O empate poderia mudar o desenvolvimento do jogo? Ah, sim, né, Juninho? Igual você sempre fala, o que muda o jogo é o gol. Fatalmente é o que mais muda. É o gol. Se a Guarecuco faz 1-1, tudo muda. Entendeu? Aí, mas pra mim, elas que eram batidas depois disso aí. Porque, meu amigo, como faz... Até o Juninho... Falei, Juninho, você não fazia aquele... Até você, zagueirão da ponte... Eu jogava na defesa, não tenho nada com isso. Aquele gol lá, mas aí, enfim, passou, entregou. Aquela lá foi a oportunidade que elas tinham que fazer, cara, pra tentar empatar até virar o jogo. Perdeu, igual o Muricy fala. O que o Muricy fala? A bola pune. É isso aí, pune quem erra, né? Quem erra, mas por sorte a zagueira brasileira ficou na dúvida. Zagueira improvisada, é importante relevar destacar esse fato. Foi atrasar a bola na dúvida, atrasar para a goleira, passar para outra defensora. Tocou mal, a atacante número 9, essa Carmen Guarecuco, dominou e já com um gol livre, apesar de estar longe. Eu acho que ela teve um pouquinho de pressa. Sabe essa ansiedade que nós temos de fazer logo o gol, porque ele está aberto? E aí a equipe do Santa Fé perdeu um gol muito importante, que poderia sim. Não é tão seguro dizer que o time, quando empata, ele vai passar a dominar o jogo. Quem tinha um controle do jogo era o Corinthians, mas quem chegava com mais perigo realmente era a equipe do Santa Fé. Aí, amigos, veio Vinícius, o segundo gol. Gabi Portillo, um belo cruzamento da esquerda, 2-0 e dava sinal de que estávamos descrevendo, estávamos observando
o próximo campeão da Libertadores? Ah, eu acho que sim. Com o segundo gol, o time que já estava meio abalado do Santa Fé pela chance que perdeu, acho que aí foi a última pá de cal que precisava para ganhar o título, o Corinthians, né? Um ótimo passe da Gabi Zanotti, um cruzamento perfeito da Tamires e a finalização da Gabi Portillo para fazer o segundo gol, né? E aumentar a vantagem do Corinthians. Olha só como o Vinícius descreveu. Zanotti, Tamires, Portillo. Triangulação de atletas de altíssimo nível. Meu amigo, quando você tem atletas de alto nível na parte ofensiva e eles conseguem uma distribuição nessa velocidade de triangulação cruzando a frente, bola passa na frente da pequena área, meu amigo, eu joguei na zaga. Você tá correndo para dentro assim, será que eu vou tocar nessa bola? Será que eu não vou fazer contra o atacante onde tá? Me fala, Guilherme, era isso? O 2-0 já deu um sinal de, opa, tá definido o campeão, a campeã, ou você imaginava um segundo tempo diferente? Não, quando fez 2-0 começou a tocar aquela música. Sou o Gavião, levanta a taça, com muito orgulho, dá delírio da fiel. E aí, foram pro vestiário já. Dá pra ver na fisionomia. Hoje você jogou bola, a fisionomia do pessoal do Santa Fé. Elas jogaram no segundo tempo pra entrar, mas ali o Corinthians já tava consagrado campeão e tricampeão da Libertadores. Essa música aí que ele cantou, eu fui lá na Marquesa, em São Paulo, né? Na Ibirapuera, no Anhembi. Lá no Anhembi, que tem o desfile das escolas, eu fui nesse ano que o hino do Corinthians tocou todo mundo, que eu sou gavião, qualquer... Como é que é? Levanta a taça, com muito orgulho, dá delírio da fiel. Continua, Juninho, vou te levar. Seguramente esse cara deve torcer pro Corinthians, mas não é o nosso assunto. Muito bem. Um resumo geral, aquele resumão que nós fazemos, deixa eu ver o nosso tempo. Eu não liberei o relógio no tempo certo, eu acho que eu tô com 12 minutos, eu acho que nós estamos com 15 minutos. Então, nós vamos chegar hoje, menos do que 30 minutos, que nós estamos descobrindo qual é o tempo certo desse podcast, Passando a Limpo, falando de um jogo de futebol. Resumão. Futebol feminino, falei certo ou não? Falou. Ah, bom. Resumão, Vinícius. Corinthians melhor, né? No primeiro tempo, perdão. Começo de jogo com Santa Fé em cima, jogando melhor que o Corinthians, né? Até surpreendendo o time do Corinthians, que não esperava a tanta imposição do time do Santa Fé. Aí, com o gol da Adriana, mudou completamente a partida. O Corinthians começou a dominar, a Gabi Zanotti ali naquele meio de campo, ela domina completamente. E aí o Corinthians melhorou e mereceu o segundo gol no final. Até achei que conseguiria fazer um terceiro antes do final do primeiro tempo. Você vai contar que você arriscou um jogo com mais do que 4 gols, você apostou num jogo com mais de 4 gols e você percebeu que poderia ter 4 gols também? Eu achei que teria mais de 4 gols. 4-0 ou 3-1? Eu achei que ia ser 3-1 pro Corinthians. É, boa dica. Resumão? É 4. Não, acho que é a partir de 4. Exatamente. Guilherme. Mais de 3,5. Guilherme, resumão, 30 segundos. 30 segundos, rapidinho, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Bom, o Corinthians Santa Fé começou o jogo muito igualado, né? Os dois times indo pra cima e tudo mais. Santa Fé deu uma boa oportunidade no primeiro minuto, perdeu a oportunidade, o Corinthians lá fez 1-0. Aí veio outra oportunidade que o Santa Fé teve de empatar, não empatou, o Corinthians lá fez 2-0. E praticamente fechou o jogo. Corinthians muito melhor do meio do segundo tempo, do meio do primeiro tempo para frente ali, fez o segundo gol. E aí, coletivamente, tecnicamente, taticamente, muito melhor que o Santa Fé. 2 destaques do Corinthians. A Gabi é a que Zanotti. fez a Zanotti. E a outra é aquela que chutou para trás. Tamires. A Tamires, as duas ali que fez a diferença. Destaque, esqueci de perguntar, Vinícius. Gabi Zanotti e Gabi Portillo. As duas, também gostei. Eu vou passar o resumão que eu fiz no item 20. Corinthians superou a pressão inicial do Santa Fé e na primeira chegada fez 1-0, que possibilitou o controle de jogo e a oportunidade de fazer o segundo gol. Aquela chance sem a goleira poderia mudar o sentido do primeiro tempo. Gabi Portillo, Tamires, Gabi Zanotti, principais atletas do jogo, vitória do melhor time, apesar que é um jogo difícil. Vamos para o segundo tempo? Nós temos aí mais 15 minutos. Vamos para o segundo tempo diferente. Normalmente aqui no podcast Passando a Limpo, um jogo de futebol, o segundo tempo fica mais gostoso, que os treinadores começam a fazer aquelas mexidas, toca para lá e pergunta e troca e anota e tal. Segundo tempo, vou começar pelo Vinícius. Como foi? Aqueles números que você pensou, 4 gols,
eles estiveram perto de ser construídos. Me diz como foi morno, o Santa Fé tentou, o treinador do Santa Fé, deixa eu pegar o nome do treinador do Santa Fé aqui. Vai ter que falar em castelhano, Juninho. Em castelhano não é meu forte. Albeiro Erazo, que já foi campeão com um time na Libertadores, não me lembro o time, mas sei que ele já foi campeão. Vinícius, o começo do segundo tempo deu sinal que poderia ter mais gols, e seria para quem os gols? Uma possibilidade de empate, de diminuir o placar, o empate do Santa Fé, quem sabe uma virada? Santa Fé começou em cima, mas sem muito perigo, né? Não conseguiu ter tanto perigo no jogo, né? E o Corinthians cozinhando a partida, né? O 2-0 era muito... Uma pergunta. Cozinhando, mas era um Galo? Como chama? Era um reality show Galo. de alimentação, cozinhando. Masterchef. Masterchef feminino sul-americano? Olha aí, mas me fala desse cozinhando, o que é isso? O Corinthians estava controlando a partida, deixou o time do Santa Fé jogar, né? E só deixou o tempo passar porque já estava com uma vantagem muito larga, né? Muito grande a vantagem do Corinthians. Mas o Santa Fé teve lá aquela oportunidade que a gente sempre diz, se fizer 2-1, o pessoal fala aqui no futebol, pessoal, do que me acompanha aqui no podcast Passando a Limpo, é um assunto que eu vou debater, que está ganhando de 2-0 é ruim. Eu só não sei se é ruim para quem está com 2 ou para quem está com 0, né? No caso, o Santa Fé estava com 0. Teve alguma perspectiva, Vinícius, de fazer esse 1? Não, na minha opinião, não. Sem chance. Acho que sem Aquelas 2 chances do primeiro tempo não replicou no segundo tempo, não teve. Não teve chance tão clara quanto aquelas, né? Tinha que ter feito aquele gol. Sem dúvida. A perda daquele gol foi... depois acabou matando as chances. Em qualquer circunstância, isso que o Vinícius falou é correto. Se o Santa Fé abre o 1-0 ou se o Santa Fé empata 1-1 no primeiro tempo, nós poderíamos ter uma mudança de status do jogo. Status é o que está rolando. Meu time é isso, o time do Guilherme Andreoli é aquilo. Mas quem é que está jogando o jogo? É ser ou não ser? Está. O time está. O Santa Fé esteve em condições de empatar ou diminuir o placar no segundo tempo? Não, Guilherme? inclusive eu notei aqui, amigos do esporte, aos 57 minutos, lance perigoso do Corinthians. Que foi uma bola na lateral ali que bateu na rede pelo lado de fora. Sim. Fora isso, depois eu marquei aqui, aos 60 minutos, lance perigoso do Santa Fé, que também ela chutou por cima, o goleirão estava adiantada, mas a bola foi por cima, não ocasionou em nada. Depois de 60 minutos, não anotei mais, sabe por quê? O Corinthians estava consagrado. O jogo bem corrido, mas chance, pressão, cara de que vai empatar e até mesmo virar, isso não existe no Santa Fé. Sem dúvida. Aí o treinador do Corinthians começou a fazer as substituições, eu acho que muito mais para... Ritmo? Não é nem para ritmo, eu diria fazer substituições para deixar as meninas. Eu participei do último jogo, hoje também no futebol feminino, são 5 substituições possíveis. Fatalmente a FIFA vai mexer nisso, que você lembra que isso foi alterado, uma das regras que faz parte das substituições foi alterado, era 3 para 5 em função do problema na pandemia. Eu não sei em que momento a FIFA irá intervir nessa decisão para 2022, inclusive em Copa do Mundo. Vocês estão sabendo se na Copa vai poder fazer 5 substituições? Já está deliberado isso? É uma pergunta Não. Fora do contexto, mas eu queria saber. Pra mim tem que ser 3. Acabou as 5 substituições. Acabar isso. E você, Vinícius? Eu acho que poderia manter as 5, eu acho que é legal. Acho que muda bastante o jogo. Tem aquele lance dos eventos da FIFA e da Liga Europeia que tem ou não prorrogação. Acho que isso vai, mexendo num desses detalhes, vai mexer, porque com certeza, por exemplo, você ter uma grave contusão no goleiro de um time e o time já ter feito todas as substituições, você estando em prorrogação, a FIFA sempre ela delibera que há a possibilidade de trocar estes 4º ou 6º atleta. Eu acredito que a FIFA, para este Mundial, ela deve manter as 5 substituições. Vamos para um resumão final? Me faz um resumão. Você tem capacidade de 1 minuto? Guilherme também, depois de 1 minuto. Vinícius primeiro. Jogo todo ou segundo tempo? Não, o jogo todo. Faz um geral passando, o melhor momento do primeiro tempo, destaque, arbitragem. Não falamos nada de arbitragem. Eu falei bem, mas realmente a arbitragem ninguém viu. É sinal que foi bem. Vinícius, resumão do jogo. Quando não aparece a arbitragem, é sinal que foi Normalmente. bem. O Santa Fé começou pressionando, teve aquela grande chance aos 2 minutos de jogo, né? Quase fez o gol, acabou perdendo.
E aí depois o Corinthians, com o gol aos 7 minutos, tomou conta do jogo, a Gabi Zanotti dominando as ações do meio de campo, distribuindo as bolas. Conseguiu fazer o gol, merecido, o segundo gol no final ali, aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Poderia até ter ampliado, eu acho, no começo do segundo tempo ou no final do primeiro. Mas estava ali cozinhando a partida, como eu disse. E conseguiu ir passando o tempo para conseguir a vitória, né? Vitória merecida, não só pelo histórico pré-jogo, mas pelo desenvolvimento do jogo, apesar do bom começo do Santa Fé. Corinthians superou, administrou, cozinhou, preparou o caldo. Vitória merecida, sem dúvida. Destaque número 1, não quero destaque 2. Um único destaque. Gabi Zanotti. Gabi Zanotti, meio-campista, armadora, foi escolhida, inclusive, a melhor jogadora do jogo, que ganha, entre aspas, o prêmio, muito legal, quem foi que teve do Grêmio? O Luan. Luan 2017. Luan em 2017 teve isso e agora está numa dificuldade danada. Mas não estamos falando do Corinthians masculino. Resumão, Guilherme. Zumão, Corinthians merecidamente campeão da Libertadores, né? Santa Fé parabenizando também, né? Foi um feito muito bom dele chegar à final. Tirou o Ferroviário, que pra mim é sempre Corinthians e Ferroviário, que há muito tempo estão disputando aí. Campeão em vice, né? Santa Fé mostrou para que veio realmente nos próximos anos. Vai estar entre a semi, final também. Um time muito bom, bem montado também pela treinadora, porém aquilo treinador, desculpa, é aquilo que a gente falou. Final, ganha quem erra menos. O Corinthians errou menos. O Santa Fé não soube aproveitar as oportunidades que teve, claras, né? Clara durante o jogo. Acabou que pagou, o Corinthians teve oportunidade, guardou as duas que teve ali no primeiro tempo com a Gabi e se consagrou tricampeão da Libertadores da América. Destaque, igual o Vinícius falou, não tem como falar de outra pessoa, de outra jogadora. Ela é o que comanda, fazendo um parâmetro com o time masculino, ela é a Renata Augusto do time feminino. Ela comanda, ela é a maestra, entendeu? Ela que comanda o time, dá ritmo, tira, põe, entendeu? Então, é a Gabi Zanotti, a nossa grande destaque de Libertadores. Parabéns ao Corinthians, tricampeão, buscando ano que vem o Tetra, quem sabe aí depois o Penta. Destacar também, Juninho, o Arthur Elias, né? Sim, também. o trabalho do técnico. Ótimo trabalho. Eu diria, Vinícius, me permita te interromper. Claro. O Corinthians, o clube que possibilitou que ele tivesse muitas alternativas. O feminino do Corinthians é muito parecido com o profissional do Corinthians. Não, com certeza. Mas a gente tem que destacar o trabalho do treinador também. Sim, como sempre. Porque ele que faz o esquema tático do Corinthians e sempre é muito bom o esquema tático do Corinthians. Muito difícil de bater o Corinthians, né? De fazer os gols. O Corinthians sempre faz muitos gols, né? Muito Sem bem dúvida. montado o time. Então, Passando a Limpo, podcast Passando a Limpo do jogo Corinthians 2, Santa Fé 0. Só para finalizar e indo no sentido de encerrar o nosso programa, eu só queria dizer que este Santa Fé havia passado pelo Avaí Kinderman na penalidade máxima. O jogo foi 2-2, isso nas quartas de final. Depois ganhou por 6-5 na cobrança. Fatalmente a goleira Tapia deve ter pego algum. Na semifinal, passou pela Ferroviária na cobrança de penalidade máxima da marca penal. É desse jeito, não sou eu que estou inventando essa frase não. É desse jeito que você lê nos regulamentos. Cobrança de pênalti da marca penal. O Santa Fé eliminou a Ferroviária por 4-2. Fatalmente, bateu o primeiro pênalti, né? Porque nessa conta, rapaz, a gente vê cada conta para essa história de bater pênalti primeiro ou segundo, o último, o penúltimo. Enfim, a impressão que eu tenho, né, no meu resumão, um resumão bem parecido com o resumão do Guilherme e do Vinícius, ganhou melhor, apesar da dificuldade. Eu acho que o Santa Fé da Colômbia engrandeceu. Ele fez o jogo, fez a cereja do bolo pelo fato de ter realmente dificultado o Corinthians. Importante lembrar, Guilherme, o Vinícius, você que disse para mim, a zagueira Érica, certo? É isso? Principal defensora, principal zagueira do Corinthians, não pôde jogar, estava contundida, foi substituída pela Yasmin, uma Yasmin improvisada, número 15, e o Corinthians, sim, teve algum problema de marcação. Vamos caminhando para o final. Eu tenho que fazer os meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanham aqui. O próximo podcast será o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, que irá acontecer nesta semana, e também o jogo
Flamengo e Grêmio ou Grêmio e Flamengo? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, que é lá da segunda ou terceira rodada do Brasileiro, que até hoje não aconteceu, porque esses dois jogos, eles podem trazer o Atlético Mineiro para uma condição praticamente irreversível. Talvez 99%. Eu acho que não, se acontecer tudo a favor do Atlético, faltando 4 jogos, eu ainda tenho certeza que o Flamengo poderá lutar ou não, depois que nós passarmos. Mas o próximo podcast é Palmeiras e Atlético Mineiro ou Grêmio e Flamengo, ok? Mais algum agradecimento a você que nos acompanha no canal do YouTube Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde nós trazemos dicas, palpites e pitacos. Despedida do Vinícius, tudo bem? Como é que você foi? E a sua nota, Vinícius? Palpite. Foi boa de 0 a... Ah, tem palpite? Palpite dos Bom jogos. palpite. Então, antes das despedidas, Vinícius, Palmeiras e Atlético. 2-0 pro Atlético Mineiro. Ó, eu vou escrever aqui. 2-0, Pro Atlético. Atlético. Isso. Palpite do Vinícius. Guilherme? Andreoli. Cravam. Vou cravar pra vocês, amigos do esporte. 2-1 Palmeiras. Quê? 2-1. Algo vai acontecer nesse jogo. E o Palmeiras vai grandão pra final da Libertadores? Palmeiras vai grandão, mas o malvadão Flamengo vai engolir. Ó, nós vamos fazer o podcast da final da Libertadores também, amigão. Deixa eu aproveitar um detalhe. Quero só despedir do Vinícius. Vinícius, a sua nota de 0 a 10, sem dó. 0-10 pro jogo? Não, pro seu desempenho, pro seu Pro trabalho. meu desempenho? É. Nota 7. Aí, foi bem. Nota 7, Nota eu 7. daria também. Guilherme tá mais confortável, tá mais tranquilo. Tá tranquilo, O seu né? destaque final para esse momento é o trabalho do Atlético Mineiro, é a final da Libertadores, é esse Flamengo. Esse Flamengo tá vivão ou ele tá mais ou menos para chegar lá na final da Libertadores? Juninho, o Flamengo tá mais vivo do que nunca. É forte candidato. Forte candidato e acredito que vai ser o campeão, né? Rio de Janeiro, se preparem para domingo lotarem a Orla, lotarem a Barra da Tijuca, lotarem a Copacabana. Orla, Orla, né? com aquele R. Estaremos lá lotando. Ô, Juninho, Bruno Henrique, Arrascaeta, os Coringa, né? Gabigol. Quem para os Coringa, ô, Juninho? Fala pra mim. Meu amigo, Davi Luiz, o Davi Luiz consertou o Flamengo, eu Juninho. vou assistir com muita tranquilidade, sem pressão. Aquela água maltada que você está acostumado, o pessoal do futebol sabe que eu tomo aquela água, sequência de água maltada, eu assistindo e curtindo. O que eu gostaria que fosse um jogo melhor que a última final da Libertadores. Só deu Que é horrível, aquele né? 1-0 Palmeiras, verdade. gol de Breno Lopes lá no fim do jogo com o cruzamento do ruim. Rony. Não, foi muito abaixo do que a gente esperava, né? Mas num ano complicado, ano passado, eu acho que a pandemia para o esporte, ela foi mais complicada que esse ano. Amigo, eu quero agradecer ao Guilherme, agradecer ao Vinícius, a todos vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, onde nós trouxemos o podcast Passando a Limpo. Corinthians 2, Santa Fé 0. Corinthians, terceira conquista de Copa Libertadores de América. De vez em quando nós erramos. Copa Libertadores de América. O Corinthians, mais um título muito legal. Ok? Eu vou ficando por aqui. Como diz o Guilherme, forte abraço e a gente volta.